Vamos então à prática de exercícios. Vamos exercitar um pouquinho o Present Perfect. Na dinâmica das aulas que você já conhece, pause o vídeo, faça o exercício 1 e volte daqui a pouquinho para nós corrigirmos. Exercícios feitos. Vamos então à correção. Aqui nós temos a seguinte ordem do exercício. Unscramble. A expressão unscramble, deixa eu voltar aqui, ok. A expressão unscramble pede para a gente organizar, desembaralhar as sentenças a fim, né, de termos uma comunicação. Então vamos lá? Eu tenho Belo Horizonte, been, ever, you, have, to. Como se trata de uma pergunta, eu devo começar com a palavra have, uma vez que eu não tenho palavra interrogativa aqui. Então, have, quem é o sujeito? Have you? Aí depois eu tenho a palavra ever, que vem nesta posição antecedendo o verbo principal. Have you ever been to Belo Horizonte? Ponto de interrogação. Have you ever been to Belo Horizonte? Colocando as palavras em ordem, eu tenho uma question, eu tenho uma pergunta. Letter B. You have the period. Você tem o ponto o ponto final. Por ser o ponto final, então aqui eu tenho uma afirmativa ou uma negativa. E eu sei que a ideia é negativa por causa do never. Então vamos lá. Quem é o sujeito? Maria. Maria. Para Maria, nós usamos o has. Aí agora vem a palavra negativa, never. Maria has never eaten, né, comido no caso aqui, cake. Então, Maria has never eaten cake. Maria nunca comeu bolo. Muito bem. Vamos para a letra C. A letra C nós temos aqui também um ponto final. Tenho então uma afirmação ou uma negação. Aqui nas palavras que eu tenho que pôr em ordem não tem nenhuma, mas nenhuma palavra negativa. Então eu tenho uma frase afirmativa e o sujeito eu já descobri que é o I. I, para I eu uso o have, muito bem. I have, particípio do verbo been. I have been to the shopping center. Pronto, aí aqui eu coloquei as duas últimas palavras. I have been to the shopping center. Muito bem. Na próxima eu tenho também uma afirmação. Vamos mudar aqui para uma interrogação esta atividade. Por quê? Porque aqui eu tenho a palavra ever. Ela é usada na interrogativa. Então, arrume aí para mim e vamos lá. Como é uma interrogativa, para have eu uso, né, por no início de frases. Have they ever seen, observem, a forest? Question mark. Have they ever seen a forest? Eles já viram uma floresta? Então, meninos e meninas, vamos continuando para a próxima. Eu tenho aqui um ponto final, uma palavra de negação, que é a never. O sujeito aqui é o she. Então, she. Para she, nós usamos o has. She has never lost her wallet. Her purse, melhor dizendo. Então, eu falei o quê? Que ela nunca perdeu a bolsa dela. Mesma coisa agora na letra F, uma palavra de negação, ponto final. Então, o sujeito aqui é Mike. Mike. Para Mike, sujeito singular, nós usamos has, aprendemos isso. Reading. Ok. He has. Ah, sim, é verdade. Vamos tirar o reading aqui, pessoal, porque eu tenho ainda a palavra never. Mike has never reading, certo? A bike. Ou seja, Mike nunca andou de bicicleta. Vamos agora trabalhar a pronúncia destas frases. Repitam comigo.
pausando o vídeo para você repetir, viu? Have you ever been to Belo Horizonte? Letter B. Maria has never eaten cake. Letter C. I have been to the shopping center. Letter D. Have they ever seen a forest? Letter E. She has never lost her purse. Letter F. Mike has never ridden a bike. Meninos e meninas presentes na nossa aula de hoje online. Nós temos aqui algumas palavras-chave, vou até destacá-las para você. A palavra ever apareceu bastante e a palavra never também apareceu. O que eu posso deduzir? Vou até pegar uma setinha para a gente tirar para fora um pouquinho do texto para eu explicar para você uma coisa. A palavra ever significa já, ok? Nós usamos esta palavra na interrogativa, em perguntas, em questões, ok? Para fazer perguntas. A palavra never, que eu vou colocar aqui para você, deixa eu pegar a seta para colocar aqui para você. A palavra never significa o quê? Você lembra? Nunca, muito bem. E nós usamos em negações, em negativas, em situações negativas, porque eu estou negando alguma coisa. Perfeito? E uma outra observação é a seguinte: toda vez que nós temos perguntas, nós temos que fazer uma inversão. E qual é a inversão? Nós colocamos a palavra have antes do sujeito quando é uma interrogação, conforme você pode ver na letra A e você pode ver também na letra D de dado, ok? E ainda, todas as vezes que eu tiver a forma singular, terceira pessoa do singular, eu devo ficar atento a uma situação. Qual situação, Enio? Toda vez que eu tiver a terceira pessoa do singular, eu vou usar a palavra has, como por exemplo, she has, Mike has, e aqui acima, Maria has. Quando isso acontecer, eu vou usar uma variação do have, tudo bem? São algumas dicas para você arrebentar a boca do balão em sucesso com o Present Perfect. A atividade 2 pede para você criar frases, frases próprias palavras, no Present Perfect. Eu vou baixar um pouquinho aqui, porque assim que você terminar de fazer a atividade, nós vamos corrigir. Como assim, Enio Michel? Aqui você vai criar frases de acordo com, obviamente, a sua criatividade. Observe atentamente a estrutura que se pede na frente de cada verbo, ou na interrogativa ou na negativa, e quando eu não tiver nada na frente do verbo, eu vou criar a frase na forma afirmativa. O sujeito da frase depende de você. Você pode usar o eu, pode usar o você em inglês. I, you, he, she, it, we, you e they. Observando atentamente o uso do auxiliar have. Conforme eu disse na última tela, você observa se for he, she, it, a variação para o have é has. Pause o vídeo, faça o exercício e daqui a pouquinho nos falamos. Conforme eu disse, esta atividade ela é pessoal e por ela ser pessoal, eu vou variar aqui da letra A até a letra M com o sujeito, ok? Mas aí você vai atentamente observando o que você quer fazer. Mas de fato, a primeira aqui eu tenho uma interrogação. Se eu tenho uma interrogação, eu posso perguntar, por exemplo, o que você
aliás, o que você tem feito não, né? Eu tenho que usar aqui, ó, por exemplo, o stop, ok? Onde você tem parado, por exemplo. Então, onde você tem parado, então vamos lá. Where, lembrando que a criatividade é sua. Where have, porque no caso aqui eu estou perguntando para you, que é você. Where have you stop? O particípio do stop é regular, então aí fica fácil. Stop, se ele é regular, eu dobro o P e coloco o ED. Where have you stopped? Onde você tem parado? Criei uma frase, ok? Este pontinho final aqui no tracinho você pode ignorar, tá? Porque eu tenho uma interrogação. Lembrando, meninos, que toda vez que eu tenho uma pergunta, o sujeito, certo? You, vem depois do auxiliar have, ok? Eu faço uma inversão. E qual é a inversão? A palavra have passa para antes do sujeito, beleza? A próxima frase, eu tenho uma negação. Eu tenho que criar uma frase negativa. Por exemplo, eu não tenho estudado inglês, por exemplo, neguei. Só que o verbo dado para você foi o verbo make, certo? Eu não tenho feito o jantar, por exemplo. Então vamos lá. I have. Eu aprendi que para negar eu posso usar o not depois do have. I have not. Aí, gente, você tem que saber que o make tem o particípio irregular, particípio de make, made. I have not made dinner. Eu não tenho feito o jantar. Pronto. Aí você vai observar que você pode juntar as duas palavras, a palavra have e a palavra not. Se você quiser juntar as duas palavras, aí você vai usar a palavra haven't, ok? No lugar das duas ali. Ou você diz I have not made dinner or I haven't made dinner. Letter C. Aqui eu não tenho nenhuma instrução. Quer dizer que eu vou criar uma frase na afirmativa. Eu quero usar agora a terceira pessoa para eu variar o auxiliar have. Então, Maria, ou Mariana, ou she, ou he, você escolhe. E escolhe até mesmo se você quer usar aqui a terceira pessoa. Eu quero usar a terceira pessoa do singular. Maria has, particípio de it, eaten pizza. Maria tem comido pizza. Letra D de dado. Observe aqui que agora a orientação é uma pergunta. Você já perdeu sua carteira? Ou melhor, vamos usar a terceira pessoa? A Maria tem perdido a carteira dela, porque lose é perder. Então, Maria, certo? Vamos lá. Has Maria. Particípio de lose, lost. Carteira, wallet. Aí, no caso, meninos e meninas, nós vamos usar aqui a palavrinha her, porque a carteira pertence a ela. A carteira pertence a Maria. Então, has Maria lost her wallet? Maria perdeu ou Maria tem perdido sua carteira? Muito bem. Buy. Buy. Buy, buy, buy é comprar, certo? E vou criar uma frase na negativa. Aí você pode falar assim, eu não tenho comprado roupas novas ultimamente porque estão muito caras. Então, vamos lá. I have, mas not é o quê? Haven't, já te expliquei, vou usar a expressão haven't. I haven't, particípio de buy, aí eu tenho que saber que é bought, ok? Consulte a nossa listinha de verbos irregulares. I haven't bought new clothes, ok? Então aqui vocês podem observar que nós usamos a forma negativa de have, haven't. I haven't bought new clothes. A próxima frase, com a palavra finish, é uma frase que você pode criar na afirmativa, é um verbo regular. Se é um verbo regular, ele vai receber a terminação ed. Então eu quero falar que eles têm terminado a corrida. Então vamos lá. Tenho que mudar aqui para a minha canetinha mágica. Deixa eu pegar aqui. Para they eu posso usar o have, só que eu vou fazer o que nós já sabemos, contrair. Como eu estou afirmando,
posso fazer isso, certo? Apóstrofo the. They've finished, afirmativa, regular, terminação é de, conforme nós aprendemos há um tempo atrás. They've finished a corrida, certo? The race. Eles terminaram a corrida. Letra G de Geraldo. Vamos lá. Break. Break, quebrar. E na interrogativa. Quem tem quebrado... É uma pergunta direta, né? Quem tem quebrado alguma coisa, mas eu não vou fazer essa pergunta direta não, tá? Então eu vou usar um auxiliar. Tipo... o cachorro tem quebrado o osso, ok? Mas é uma pergunta, então vamos lá. O cachorro quebrou o ossinho dele para comer? Has the dog... Certo? O cachorro. Particípio de break. Broken. Has the dog broken the bone? A palavra bone, pessoal, parece boné, mas não é boné. A palavra bone é aqui de fato osso. Então observe. Has, ok? The dog broken. Has the dog broken? O cachorro tem quebrado o osso. A próxima, gente, nós temos a forma negativa. A forma negativa da palavra do. Então vamos lá. Você tem lavado a louça, eu não tenho lavado a louça, ela não tem lavado a louça, ele não tem lavado a louça. Vamos colocar ele? He, negativa, has, posso juntar o has com o not e eu vou ter a forma hasn't. He hasn't, ele não tem lavado a louça. O do, pessoal, particípio done. He hasn't done the dishes. Aí você pergunta, mas Enio, o que significa done the dishes? A expressão done the dishes, lavar a louça, ok? Done the dishes, lavar a louça. He hasn't done the dishes. Polish. Polish significa polir, certo? Vamos colocar a frase aqui na afirmativa. Meu pai tem polido o carro. My father... Deixa eu colocar aqui a canetinha, eu sempre esqueço da bendita. My father, na afirmativa, certo? Uma pessoa só. My father has polished my friends. É um verbo regular, por isso ele recebe a terminação ed, ok? My father has polished his car. Ele tem polido o carro dele, ele tem dado um lustre, né? Um brilho a mais no carro dele. Próxima é a palavra bake. Bake significa assar. Bake é um verbo regular e a frase será construída na interrogativa. Sua mãe assou um bolo? Sua mãe tem assado bolo? Vamos lá então. Como é pergunta? Has, porque vem antes de your mother. Has your mother baked a cake? Ponto de interrogação. Toda vez que eu tiver uma pergunta, eu uso ponto de interrogação e a palavrinha has vem antes do sujeito, ok? E neste caso específico, meus queridos, o sujeito está bem claro que aqui é your mother, é a sua mãe, o sujeito da construção desta frase. Perfeito! Próxima frase, letra K. A palavra play significa jogar, brincar, encenar, atuar. Eu sei que você domina o verbo play. E aqui eu tenho uma construção na forma negativa. Eu não tenho jogado futebol recentemente. Então vamos lá. Na negativa, I haven't, que você já sabe construir a negativa com have, e já sabe que para I nós usamos o have. I haven't. Play é um verbo regular, vou adicionar a ele a terminação ed. I haven't played. Opa, fiz uma bagunça aqui na palavra soccer. I haven't played soccer, ou seja, eu não tenho jogado futebol, observando que o verbo play recebeu aqui a terminação ed, por ser regular. I haven't played soccer. A palavra ride significa o quê?
professor Enio Michel, eu falo para você. A palavra ride é um verbo usado para expressar que a pessoa tem se locomovido, certo? O meio que a pessoa usa para se locomover é um meio de transporte, obviamente, em que a pessoa tem que montar neste meio. Por exemplo, bicicleta, cavalo, moto, camelo, elefante e assim por diante. Então a palavra ride é usada com este sentido, tudo bem? Então, e a frase é afirmativa. Eu tenho andado de bicicleta. Eu ando de bicicleta. Vou abreviar, ok? I've ridden my bike. Eu tenho andado de bicicleta, de bike. E a última frase, que é uma frase na afirmativa, é um verbo regular. Eu quero falar assim, que nós temos andado, caminhado. Então, vou abreviar, we've walked. A terminação é de, porque walk é um verbo regular. Bom, estas foram as frases que eu criei. Você pode criar a sua. O que você deve observar com afinco, com atenção, é que à frente de cada palavrinha eu tenho uma orientação. Uma orientação que pede frase na afirmativa, frase na negativa, frase na interrogativa. Observe bem quem é o sujeito da sua frase, tá? Porque se for sujeito singular, você deve mudar o auxiliar have para o auxiliar has, ok? Se interrogativa, você deve inverter o sujeito e o auxiliar have. E se for uma construção negativa, você vai usar a palavra not após o have e antes do verbo principal. Até aqui tranquilo? Muito bem. A atividade de agora pede para você olhar as gravuras dos filmes abaixo e conversar com um amigo. Esta atividade não é difícil, ok? Você tem, por exemplo, aqui a palavra, um encarte, um panfleto do filme The Kissing Booth, ou seja, a barraca do beijo. Tem aqui o verbo read, que é ler, e o verbo see, que é ver. Então, observe o exemplo. E aqui, gente, eu vou ter que construir atentamente, observando que o sujeito é you. Have you ever seen, usei o particípio do verbo ver, que está entre parênteses, the movie Kissing Booth? Você já viu o filme, porque a palavrinha ever significa já. Você já assistiu ao filme The Kissing Booth, a barraca do beijo? Netflix, ok? A resposta da pessoa foi no, I haven't seen, porque aí eu quero dar uma ideia contrária. No, I haven't seen the movie. Eu não tenho visto o filme, mas eu tenho lido todos os livros da coleção The Kissing Booth. Alright? Então você vai pausar o vídeo, fazer o exercício aí abaixo, todo o exercício aí abaixo, e daqui a pouquinho a gente volta a se falar. Exercício feito, você tem aqui um filme da Disney, do Disney Channel, do Disney Plus. Observe, read and see. Read, ler, see, ver. Você leu ou você viu o filme? Vamos lá então. Aqui eu já sei que é you. Então, se eu tenho uma pergunta, eu vou usar have ou has? Muito bem, have. Have you ever... o filme, o que, gente? A gente assiste, a gente vê. Have you ever seen? Aí você me pergunta, Enio Michel, por que você colocou aqui a palavra seen? Eu coloquei aqui, gente, a palavra seen, porque é o particípio do verbo see, ok? Have you ever seen the movie? Qual é o filme que você viu? Mulan. Deixa eu colocar aqui na tela para você. Gente. Deixa eu melhorar essa grafia. Have you ever seen Mulan?
Aí a resposta da pessoa tem que ser inicialmente negativa, ok? No, I haven't seen the movie. Eu não tenho visto o filme ou eu não vi o filme, mas eu li, but I have. O que, gente? Read news about it. Mas eu li notícias, informações sobre o filme. Agora eu tenho o seriado Ghost Writer, ou o filme Ghost Writer. Mas aqui na tela você vê a imagem do seriado. Aí você pode até trocar aqui na ordem a palavra movie para series, ok? The series. Então, have you ever seen, ou seja, você já viu a série Ghost Writer, o Fantasma Escritor? É uma série antiga com uma releitura pelo Apple TV Plus, ok? No, vamos lá então. I haven't. Vou escrever um pouco menor aqui para caber. I haven't seen the series. Vamos trocar aqui para series, porque é um seriado. But I have read. I have read news about it. Eu li notícias sobre o seriado. E agora a Liga da Justiça. A Liga da Justiça diz assim: read. Aqui, na verdade, você tem uma troca. Você vai colocar o verbo see ou inverter, tanto faz, né? See and read. Então, vamos lá. Have you ever seen the movie Justice League on HBO? Justice League. Você já assistiu a Liga da Justiça na HBO? Hã? No, I haven't seen the movie. Eu não vi o filme, but I have read its comics. Mas eu tenho lido os quadrinhos da revista, ok? Tranquilo até aqui? Bacana. In your life. O exercício 4 pede para nós escrevermos perguntas e respostas sobre nossa vida, ok? In your life. Pause o vídeo, crie as perguntas lembrando sempre no present perfect e dê respostas a essas perguntas. Atividade feita, vamos lá. Você tem aqui o verbo be, que é o verbo principal, estar no cinema, movie theater, nowadays. Nowadays significa se você esqueceu, atualmente. Então eu quero saber se você tem tem ido ao cinema atualmente, ok? Então as perguntas são sobre você. Alguém pergunta isso para você, tá? Então have é pergunta, né? Have you been porque o verbo principal é o be. Have you been to the movie theater nowadays? Aí você está percebendo que o espaço é pequeno, né? Pouco para escrever nowadays. Então esta é a pergunta. Para você responder, você pode dizer, se você, né, tem ido ao cinema, yes, I have. Ou então você pode dizer, no, I haven't. E aí eu mexi um pouquinho aqui, né? Entenderam então a dinâmica da atividade? Então você vai criar estas N perguntas aí, tá? E dar a resposta que você achar conveniente. Sempre yes, I have, se a resposta for afirmativa, no, I haven't, se a resposta for negativa. Exercício feito. Vamos então para a palavra lose, que é perder. Ever significa já. Cell phone, telefone celular. Então eu quero saber se você já perdeu o seu telefone celular, começando com a palavra have, porque eu tenho uma pergunta. Have you ever lost your cell phone? Se você já tiver perdido o seu telefone celular, você diz o quê? Yes, I have. Ok?
Se você não tiver perdido o seu celular, você diz o quê? No, I haven't. Oh, that's good. Letra C. A palavra win, pessoal, significa ganhar, vencer. A cup or medal. Você já ganhou uma taça ou uma medalha? Então vamos lá. Have you ever? Qual é o particípio de win? Ah, muito bem. Win tem o particípio de won. Have you ever won a cup or a medal? Uma medalha? Ponto de interrogação. Se a resposta for afirmativa, yes, I have. Se a resposta for negativa, no, I haven't. Certinho? Vamos lá, então. Próxima atividade. Letra D de dado. Speak. Speak significa falar. Have you ever, já que eu tenho uma pergunta, spoken é o particípio de speak to a famous person. Ponto de interrogação. Se você já falou com uma pessoa famosa, yes, I have. Se você não tem conversado, não tem falado com uma pessoa famosa, no, I haven't. A próxima nós temos aqui a palavra visit. Visit Arcos. Você já visitou Arcos, pessoal? Então vamos lá. Have. Aqui eu não tenho a palavra ever como apareceu nas demais, certo? Então, have you. O visit é um verbo regular, então nós vamos adicionar a ele a terminação ed. Have you visit Arcos? Se você já visitou Arcos, yes, I have. Se você nunca visitou Arcos ou se você não visitou Arcos, no. Opa, deixa eu mudar aqui tudo bonitinho. No, I haven't. Não, eu não visitei Arcos, ok? Go. Go significa ir. Have you. E eu tenho aqui agora, queridos, a palavra ever. Have you ever? Qual é o particípio de go? Gone. Have you ever gone to the USA? Você já esteve nos Estados Unidos? Já foi aos Estados Unidos? Yes, I have. Se você já tiver, né? Se você já esteve lá. Ou então, no, I haven't. Se você ainda não esteve por lá. Pay your bills. A palavra pay, pagar, é um verbo irregular. Pergunta? Have you paid, que é o particípio de pay, your bills? Have you paid your bills? Você já pagou as suas contas? Ou seja, se já pagou, yes, I have. Se não pagou, no, I haven't. Vamos para a próxima tela. Study French at Helena Kemper. Vamos lá então. Have you. Particípio de study. Studied. French. At Helena Kemper. Sim ou não, gente? Se já, yes, mas a resposta é no, porque a gente não tem inglês aqui na Helena Kemper. Yes, francês, né? A gente não tem francês. Yes, I have, ou então no, I haven't. No, I haven't é a resposta certa para esta pergunta, porque se é sobre a sua vida, aqui, infelizmente, ainda não temos a língua francesa no nosso currículo aqui, certo? Na nossa grade de ensino. Ever work as a teacher? Você já trabalhou como professora? Have you ever worked? Work, pessoal, é um verbo
regular. As a teacher. Você já trabalhou como professor ou como professora? Se já, yes, I have. Se não, no, I haven't. Certo? Próximo verbo é o verbo chat, é um verbo regular, CVC, significa papear, bater papo na internet ou não. Have you diz para você que é um verbo CVC, certo? WT é de. Have you ever chatted to an American friend? Você já bateu papo com um amigo americano? Se sim, yes, I have. Se não, no, I haven't. Muito bom, bacaninha. Vamos à letra K. Listen to the radio at home. Escutar música em casa. Com certeza muita gente já ouviu rádio em casa, né? Então vamos lá. Have you listened? Verbo regular, tá, gente? O verbo listen. Listen to the radio at home. Se você já ouviu rádio em casa, yes, I have. Se você não ouviu rádio em casa, no, I haven't. Ever play Uno? Uno todo mundo já jogou, com certeza. Have you ever played? Have you ever played Uno with your friends? Se você já jogou Uno com seus amigos, você responde yes, I have. Ou então no, I haven't. Try new things in your life. Você já experimentou novas coisas em sua vida? Have you? A palavra try, pessoal, é um verbo irregular. Então, por isso, você tira o Y. Lembra da regrinha? Verbo terminado em Y, antecedido de uma consoante. Eu tiro a consoante Y e adiciono IED. Alright? Have you tried new things in your life? Com certeza, certo? Yes, I have. Se você ainda não experimentou coisas novas na sua vida, no, I haven't. Beleza? Bom, gente, dica da nossa aula de agora. Eu li várias frases aqui neste exercício. Você pode praticar a fala voltando um pouquinho o vídeo e repetindo e conferindo e repetindo e conferindo e assim praticando você será craque, estará literalmente craque na língua inglesa, na fluência da língua inglesa. Perfeito? I'll see you soon.